Flamengo tricampeão da Libertadores, agora junto com Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, são os maiores campeões aqui da competição no território brasileiro. E também vale lembrar que é um trabalho do Flamengo de aprender a jogar Libertadores, né? Nos últimos anos, o Flamengo nos últimos 4, fez 3 finais de Libertadores, ganhou 2 títulos, e que isso era um trauma para a torcida, né? Um tempo atrás tinha essa fama do Flamengo de não saber jogar Libertadores, de ter azar com Libertadores. Tanto é que em 2019, o primeiro ano que ganhou nesse período recente, o Flamengo estava 35 anos sem jogar uma semifinal e 38 sem ganhar. Ou seja, acho que o Flamengo já conseguiu superar esse medo e aprendeu de verdade a jogar Libertadores. Nesses últimos períodos também, o grande nome, com certeza, é o Gabigol, Gabriel Barbosa, que fez mais um gol em final. Já são 4 gols em finais nas 3 que ele jogou, sendo que ele agora ele junto com o Zico continua sendo os únicos jogadores da história do Flamengo a fazerem gols em finais. O Zico também fez 4 lá nos 3 jogos contra o Cobreloa lá em 81. Então, com certeza, os dois são, na minha opinião, pelo menos, os 2 maiores jogadores da história do Flamengo. E vamos falar um pouco do Gabigol aqui, né? Esse ano ele fez gol no mata-mata nas oitavas contra o Tolima, nas quartas contra o Corinthians, na semifinal ele acabou não fazendo, e fez agora na final o único gol decidindo, mostrando novamente que ele é um jogador muito decisivo. Ele já foi artilheiro da Libertadores em 2019, Rei da América também. Em 2021 ele também foi artilheiro, apesar de ter perdido, ou seja, é um cara que está muito preparado para jogar Libertadores, ele gosta muito, ele mesmo fala que ele atrai esses jogos decisivos, que é um cara diferente, assim, se a gente for pensar nos jogadores brasileiros, que até um tempo atrás, assim, acho que até hoje ainda tem muita gente que fala que o jogador brasileiro mais recente, que não tem essa vontade, não é tão decisivo. O Gabigol foge dessa lógica, ele é um cara que gosta de jogar de impressão, então com certeza aí tá marcado na história. O artilheiro desse ano foi o Pedro, ele fez 12 gols. E uma curiosidade que acho que ninguém tá voando um pouco fora do radar é que o líder de assistência da competição de 2022 foi o Bruno Henrique, sim, ele que se machucou, praticamente não jogou mata-mata. Foi o cara que mais deu assistências nessa Libertadores, 5, jogando praticamente só a fase de grupos. Essa é a maior campanha da história de um time na Libertadores. O Flamengo fez 13 jogos, 12 vitórias, só um empate, 95% de aproveitamento. Só fica atrás de aproveitamento do Estudiantes lá na década de 60, que ganhou todos os jogos, mas só que foram só 4 jogos, 4 vitórias. Então, a campanha do Flamengo é melhor, né? Porque teve mais jogos, mais dificuldade e também não perdeu, só teve um empate, enfim. O outro time que chega mais perto de fazer uma campanha tão boa, tão grande assim, acho que é o Corinthians de 2012 do Tite, que também não perdeu, teve 71% de aproveitamento, tiveram 6 empates, mas os corintianos podem argumentar que tiveram adversários mais difíceis, jogaram a final contra o Boca em 2 jogos na Bombonera, sempre muito difícil, eliminaram também o Vasco nas semis, também pegaram o Santos, enfim, é uma campanha com adversários de peso, invicto. Pode ter uma discussão aí, eu acho que o Flamengo foi uma campanha mais tranquila, com times menos difíceis, digamos assim, menos tradicionais. Mas é uma boa discussão, vale deixar aí nos comentários quem que vocês acham que foi a melhor campanha, quem que vocês acham que teve a maior dificuldade, enfim. Passando um pouco aqui pro jogo. Eu vi o jogo lá do estádio, como acho que eu não avisei ainda no vídeo, eu tô aqui em Guayaquil, aqui no hotel. O CAP, eu vi o jogo ali do setor leste, tava muitos equatorianos ali, então não fiquei no meio da torcida. Vamos falar do Cap, que ele surpreendeu um pouco, colocou o Vitor Bueno para jogar de titular, o Filipão, deixou o Terãs no banco, que acho que não foi uma surpresa, mas é sempre uma coisa que gera muita crítica, porque o Terãs é um cara que tem muita qualidade, então quando o Cap tem a bola, ele com certeza ia fazer muito mais a diferença. Enfim, o Filipão tentou adotar uma estratégia de marcação, como é já tradicional. Ele estava fazendo uma marcação ali, principalmente depois do meio-campo ali, a primeira linha dos atacantes. E também os zagueiros estavam jogando mais adiantados, não estavam com aquela zaga tão afundada lá no meio da área, com aquela famosa retranca. O Flamengo não estava conseguindo muito bem fazer a bola chegar nos pés dos meias para progredir e chegar nos atacantes. Acho que o Flamengo ficou muito tocando a bola ali entre os zagueiros. Isso quer dizer que a defesa do CAP, o sistema que eles montaram, fez efeito, né? Não conseguiu fazer o Flamengo jogar.
até que com 20 minutos o Filipe Luís sentiu uma lesão, entrou o Ayrton Lucas, que pode não ter parecido grandes coisas, mas ali mudou o jogo. O Cap continuou bem no jogo, se defendendo muito bem, até que chegou a criar algumas chances, numas atrapalhadas da defesa do Flamengo. Inclusive, eles tiveram 3 chutes dentro da área no primeiro tempo, o que é bastante coisa. Não foram muito perigosas as finalizações assim, mas com certeza a gente sabe que uma finalização dentro da área é muito preocupante e demonstra que o time está mais próximo de fazer o gol. Daí, lá depois dos 40 minutos, o Pedro Henrique, zagueiro, que vinha fazendo uma boa partida, tomou o segundo amarelo, fez um carrinho burro ali, foi bem expulso, e ali praticamente viu o Cap perder o título ali mesmo, né? Logo depois, com 49 minutos do primeiro tempo, quase no apagar das luzes, o Everton Ribeiro conseguiu fazer uma jogada ali com o Rodinei. Everton Ribeiro, que para mim foi o melhor jogador da final, jogou muito bem. Fez uma tabelinha com o Rodinei, cruzou lá no meio da área e apareceu o Gabigol, né? Como sempre a gente sabe, decisivo. Foi para as redes e levou o Flamengo ganhando para o intervalo. No segundo tempo, o Filipão tirou um atacante, colocou outro zagueiro, que ele não tinha feito no primeiro tempo. Tentou, primeiro, acho que não tomar o segundo gol, e tentar um contra-ataque despretensioso, levar o jogo para os pênaltis. Mas a verdade é que o Flamengo o Flamengo e o Cap, né? O jogo foi bem burocrático no segundo tempo. O Flamengo tentou e conseguiu fazer uma estratégia de se defender com a bola, trabalhando muito com passes, assim, tipo, não querendo progredir tanto em direção ao gol, mas ficando mais tempo com a bola, deixando o Cap, né, sem o domínio e logo longe de empatar o jogo. Como eu estava conversando, inclusive, com meu amigo Vitor César na terça-feira, a gente estava vendo o Flamengo e Santos, ele disse que o Flamengo de hoje tinha alguns traços ainda do Domenech, uma herança que ele deixou, e eu acho que é justamente isso que ele estava se referindo. Se ele estiver vendo o vídeo, ele pode falar aí nos comentários se é realmente isso, mas o Domenech, muitas vezes no Flamengo, fez isso de se defender com a bola, né? Passa para lá no meio campo, que quanto menos tempo o seu adversário tá com a bola, menos tempo ele tem para fazer o gol, né? Então, acho que foi uma estratégia bem sucedida. Acabou que o Flamengo ainda teve algumas chances de fazer o segundo gol. Eu acho que faltou um pouco de carinho ali na hora de decidir. Os jogadores sabiam que o Flamengo estava vencendo, então acho que fugiu um pouco a concentração na hora de decidir mesmo, fazer o segundo gol, fechar o caixão. Mas, enfim, é isso. Flamengo tricampeão, fechando um ciclo aí com o Dorival, que chegou para apagar um incêndio e superou todas as expectativas. Acho que nem ele mesmo estava esperando sair com tantos títulos. E vou fazer agora um próximo vídeo aqui no decorrer da semana para saber a perspectiva do Flamengo pro ano que vem. Tem muita coisa que vai surgir com a Copa do Mundo. O Dorival, será que fica? Vai renovar? Não vai? A seleção brasileira vai trocar o técnico no final da Copa. O Dorival é um dos favoritos aí para assumir. Enfim, vou abordar isso no próximo vídeo. Mas muito obrigado por você assistir até aqui. Muito obrigado pela audiência que vocês estão dando nos últimos vídeos. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar o like, indicar para um amigo. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou ficando aqui, então muito obrigado. Valeu.